Vamos ler todos juntos, Isaías capítulo 8, verso 9, até o capítulo 9, verso 7. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos, e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor,
como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu reino e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O texto que lemos em Isaías nos faz pensar qual é o tipo de relacionamento que esperamos ter com Deus. Ele traz dois grupos bem distintos de pessoas. Aqueles que têm seus esforços desperdiçados, aqueles que se preparam, mas não conseguem alcançar êxito em seus projetos, aqueles que tentam encontrar satisfação, orientação para a vida, que conversam, que buscam informação, que estão inquietos buscando algum tipo de orientação e sempre se veem frustrados. Não importa para onde eles olhem, se para cima ou se para baixo, o que eles veem é escuridão. E tudo aquilo que eles conseguem expressar é maldição em relação ao seu Deus, maldição em relação ao seu rei, angústia e privação na terra. O texto diz: eles tropeçam, eles são quebrantados, eles são enlaçados e presos, eles jamais verão a alva. Mas o que é curioso a gente pensar é que há muitos crentes vivendo assim. Há muitos de nós que têm olhado para a sua vida, têm olhado para o seu ministério, têm olhado para os seus trabalhos, têm pensado em relação ao seu futuro e têm chegado a essas mesmas conclusões. Eu não sei o que é que Deus quer de mim, eu não sei se eu vou ter campo de trabalho, eu não sei se eu vou dar conta de realizar este projeto, eu não consigo vencer essa disciplina, e uma série de questionamentos são levantados em relação ao êxito, à habilidade, àquilo que nós estamos realizando, seja como estudantes, seja como pastores, seja como família, como maridos, como pais. E não são poucas as vezes que palavras de maldição, palavras de reclamação saem da nossa boca, dizendo: isso não tem mais jeito. Isso aqui, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Por que Deus não resolve? Por que Deus não age? Por que Deus não responde? Por que Deus não me diz o que Ele quer? Será que Deus me abandonou? A gente tem que lembrar que estas palavras não são palavras de pessoas que Isaías descrevem como aqueles que têm Deus junto de si. São palavras de pessoas que estão afastadas do seu Deus, afastadas da sua palavra, e a gente precisa precisa averiguar, examinarmos a nós mesmos e saber o quanto destes pensamentos estão habitando os nossos corações.
Porque estes são pensamentos e essas são atitudes, essas são reclamações de pessoas ímpias. Sim, há uma série de provações e tribulações. Isaías passará por elas. Ele está descrevendo um momento muito terrível da história de Israel. Mas o ponto que ele levanta para nós é o que é que sai da nossa boca. E o quanto que nós percebemos que a nossa vida está de fato guardada e amparada por Deus. Porque diante da oposição, o segundo grupo descrito é descrito de maneira bastante diferente. Os povos estão enfurecidos, eles vêm contra nós com planos, com laços, com todas as suas armas, mas nenhuma dessas coisas vai prevalecer porque Deus está conosco. Isaías, ele coloca bem claro dizendo, olha, vocês não vão chamar de conjuração aquilo que esse povo chama de conjuração. Vocês não vão temer aquilo que esse povo teme. O temor de vocês é o Senhor. Ele será o espanto de vocês. Ele será o santuário de vocês. É o testemunho dele, a lei dele, a orientação dele que tem que estar selada e presa no seu coração. Porque Deus não deixou a terra obscura a terra aflita debaixo da obscuridade. Deus nos enviou um menino que nos trouxe da sua luz, que nos instalou no seu reino, que estabeleceu conselho, que estabeleceu paz, que estabeleceu justiça, que só cresce e que durará por toda a eternidade. Quando nós nos identificamos como povo de Deus, nós nos identificamos como parte de um reino que está firmado em juízo e justiça para sempre. E nós precisamos expressar a consciência que temos de fazer parte deste reino. Não é uma questão de ser triunfalista, não é uma questão de ter pensamento positivo, é uma questão de nos perguntar a quem nós servimos. E o quanto que nós compreendemos que o reino que foi instalado por Cristo é um reino vitorioso, que cumpre os seus propósitos, mesmo que, como disse Paulo, em alguns momentos nós tenhamos que ser servidos como libação. Mesmo que em alguns momentos nós tenhamos que cumprir no nosso corpo o sofrimento, completar no nosso corpo os sofrimentos de Cristo. Mesmo que os homens nos desprezem, mesmo que os nossos frutos não apareçam às vistas dos homens, quando nós nos identificamos como povo de Deus, como filhos de Deus, nós temos a plena consciência de que aquilo que nós estamos fazendo em nome do Senhor não é vão. Que o cuidado que estamos tendo com a nossa família, em edificar a esposa, em edificar os filhos, não é perdido. Porque ele não está sendo feito com os meus esforços, ele não é fruto da minha sabedoria ou da minha fidelidade. Ele é, antes de tudo, o propósito de Deus na minha vida. E os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Isaías nos faz lembrar, nos faz perceber que o Senhor quebrou o jugo. O Senhor é quem fez com que todas essas limitações naturais pudessem ser vencidas. Sim, nós temos desafios acadêmicos, mas estes desafios acadêmicos, eles estão colocados como instrumentos do nosso aperfeiçoamento para a obra que vamos fazer. E a dificuldade de atravessá-los mais nos deixará cientes de que quem estará fazendo a obra é Deus. Talvez pudéssemos agir e pudéssemos passar com muita tranquilidade pelas atividades do seminário, ou tivéssemos habilidade com negócios, financeira, ou se nós tivéssemos habilidade de relacionamentos, e nós então confiaríamos nestas habilidades para trabalhar no reino de Deus. Mas não é disso que o reino de Deus é feito. O reino de Deus é feito da obra de Deus,
do Filho que Ele enviou, da luz que nos ilumina, daquilo que nos traz segurança quando estamos com medo, daquilo que nos traz orientação quando estamos com dúvida, daquilo que nos traz poder quando nós somos fracos. O desafio que Isaías traz para nós é que nós precisamos verificar com muito cuidado de que maneira nós estamos nos posicionando em relação ao reino de Deus. Seja ele aqui no seminário, seja ele lá na sua casa, seja ele lá na igreja onde você trabalha, seja na sua vida como um todo. Há alguns que andam murmurando, perdidos na escuridão e lamentando as suas lutas e as suas dificuldades. Outros estão cientes de que tudo aquilo que precisava ser feito para que o plano de Deus fosse plenamente bem-sucedido já foi realizado na pessoa de Jesus Cristo. E quando eu me lembro disso, então eu me animo para enfrentar as minhas lutas, as minhas dificuldades, porque Deus é conosco. Porque um menino nos nasceu. E porque o reino dele é sem fim. E porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que Deus nos ajude e nos dê esta disposição de crer e de confiar naquilo que Ele está fazendo e naquilo para o que Ele nos convidou a participar.